Recentemente eu fiz um vídeo sobre como estudar com tablet, mudou completamente a minha vida. E aí muitas pessoas vieram me perguntar, Luiz, qual o aplicativo de caderno que você recomenda? Porque os principais são pagos. E aí hoje eu trouxe para vocês um vídeo comparando o Notability, GoodNotes e o Colanote, que é gratuito. Esses três são os meus favoritos, então eu nem perdi tempo trazendo o Apple Notes ou o OneNote da Microsoft. Vamos direto para os três que eu acho que são mais eficientes. E para avaliar esses três aplicativos, a gente vai falar sobre armazenamento e gerenciamento de arquivos, lápis, borracha, caneta, marca-texto, formas geométricas, experiência de escrita, personalização, gravador de áudio para os que tem. E aí a gente vai ver que cada aplicativo tem a sua particularidade e que para alguém o GoodNotes pode ser o melhor, para outra pessoa o Colanote, para mim é o Notability e eu vou deixar bem claro no vídeo por quê. Mas antes disso, eu queria mostrar para vocês o porquê que usar um caderno, usar um aplicativo desses está sendo tão bom para mim. E você vai entender só de olhar porque eu me livrei destas coisas aqui. Então vamos lá, o nosso primeiro critério vai ser o armazenamento e o gerenciamento de arquivos. Aqui a gente está no GoodNotes e o GoodNotes ele organiza da seguinte forma: por pastas, e dentro dessas pastas a gente tem os nossos cadernos ou quantos cadernos nós quisermos. Essa não é a minha favorita é a do Notability. O Notability a gente consegue fazer divisórias, por exemplo, dentro das matérias, e dentro dessas divisórias a gente consegue botar quantas páginas ou cadernos a gente quiser. Por exemplo, aqui em medicina eu tenho um separador, que é o estudo da sarcoidose, e aqui eu tenho o meu caderno dentro dessa separação. Para mim, esse é o melhor de todos, até porque ele fica aqui do lado e eu acho mais prático de você visualizar o todo. No Colanote, a gente tem um sistema muito parecido com o do GoodNotes, que é o sistema de pastas, né? Uma pasta e dentro da pasta o nosso caderno, a nossa anotação, ou a gente também pode deixar as anotações fora das pastas, assim como no GoodNotes. Nosso segundo tópico são as ferramentas. E aqui a gente pode dizer tranquilamente que todos eles são muito próximos uns dos outros. Só que alguns detalhes, principalmente na parte da caneta, fazem a diferença entre eles e pode influenciar na sua decisão. Por exemplo, aqui no GoodNotes. No GoodNotes a gente pode selecionar, obviamente, a cor que a gente quer da caneta. A gente pode selecionar se a gente quer uma caneta de tinta permanente, uma esferográfica ou uma caneta de pincel, que é aquela caneta sensível à pressão. Além disso, uma coisa muito interessante que não tem no Notability, mas também tem no Colanote, é que você pode selecionar a espessura da caneta de 0.1 até 2 mm. E para mim isso é muito bom, principalmente para quem gosta de fazer ilustrações, selecionar a espessura da caneta, assim, tendo opções mais livres, pode fazer sim toda a diferença. Quanto à borracha, a borracha em todos eles é muito parecida. Você pode apagar parcialmente, quanto apagar o traço inteiro se você selecionar na opção. Aqui eu selecionei para apagar parcialmente. Você também pode habilitar a opção de, assim que você acabar de apagar, sozinho ele volta para a caneta e aí você já continua a escrever. Para mim isso é uma mão na roda. Agora falando um pouco da caneta ainda, do Notability, como eu disse, aqui a gente tem a opção da caneta. Desculpa, eu estou no Colanote. No Notability a gente tem a opção da caneta. E aqui, tá vendo? A gente tem opções pré-definidas. A gente não pode mudar a espessura livremente. Eu tenho que selecionar entre essas aqui. Porém, o Notability para mim ainda é o melhor aplicativo de caneta. Por quê? Tá vendo essa barra aqui embaixo? Eu utilizo esquemas de Color Note nas minhas anotações. Aqui você consegue ver, tá vendo, que eu uso diversas cores e cada cor tem uma função.
Vou deixar um vídeo aqui em cima falando só sobre isso. Então aqui, com essa barrinha aqui embaixo, eu posso rapidamente mudar de cor para a cor que eu quiser, enquanto nos outros, como o GoodNotes, por exemplo, eu tenho que vir aqui e ele me limita a apenas 3 cores. Falando um pouco da caneta do ColaNote, aqui a gente tem uma função muito interessante. Primeiro, a espessura, igual lá no GoodNotes, a gente também tem de 0 a 20. E aqui nas cores a gente tem a opacidade, ou seja, eu posso fazer uma cor mais fraquinha, mais diluída, ou eu posso fazer ela bem forte. Para quem desenha, para quem gosta de ilustrar nos seus estudos, isso é muito bom. E um diferencial que não tem nenhum dos outros dois apps pagos é o lápis. Ele simula um lápis, tá vendo? Eu acho que para ilustração isso é perfeito, porque eu posso simular o lápis, eu posso brincar com a opacidade da tinta. Então fica muito legal mesmo. E quanto às formas geométricas, nos três apps, muito parecido, né? É automático, você segura e ele faz a forma geométrica sugerida, desde que você não tenha desenhado muito diferente. O diferencial do ColaNote nas formas geométricas. A gente aqui consegue usar a ferramenta de fill, que é preenchimento. Então eu posso desenhar uma forma geométrica, clicando aqui com a cor selecionada, eu posso preencher essa forma geométrica. Muito legal. E essa função não tem nos outros dois. É uma função só do ColaNote. Você não vai encontrar nem no Notability, nem no GoodNotes. Nos marca-textos, todos eles também são muito parecidos. O marca-texto é muito bom e marca por trás do texto. Então você pode, quantas vezes quiser, passar o seu marca-texto por cima, que ele nunca vai cobrir o texto. Mesmíssima coisa no Notability e no ColaNote. Ainda falando sobre ferramentas, em todos os três aplicativos é muito fácil a gente pegar uma imagem da internet e copiar para as nossas anotações. É só você segurar e arrastar para a sua anotação. Isso vale para todos os aplicativos, tanto o ColaNote quanto o Notability e o GoodNotes. Lembrando que tem que ser com o dedo, se você arrastar com a caneta ele não vai. Nosso próximo tópico é sobre como os aplicativos lidam com múltiplas anotações. Isso é muito útil para mim porque eu estou sempre com uma anotação aberta, um caderno aberto e geralmente um livro do outro lado. Então aqui no GoodNotes como que isso funciona? Eu posso simplesmente abrir 2 GoodNotes ao mesmo tempo. Então, por exemplo, aqui eu tenho o meu caderno e à direita eu tenho um livro, ou ao contrário, ou um slide, ou 2 anotações minhas, tanto faz, do jeito que eu quiser. No Notability funciona um pouco diferente. Aqui eu tenho um caderno principal e eu tenho que puxar da esquerda para a direita aqui no cantinho para abrir as minhas outras anotações, ou livros, ou slides, e aí eu venho aqui e visualizar na direita ou na esquerda, onde eu quiser, e ele vai dividir a tela para mim. Mas também funciona muito bem, igual o GoodNotes. Já no ColaNote, a gente não tem essa opção ainda. Lembrando, gente, que o ColaNote é um aplicativo gratuito e eles estão desenvolvendo aos poucos, com as doações que eles recebem, patrocínio, e conforme o feedback da galera, né? Então aqui você ainda não consegue dividir a tela. Um dos pontos principais que a gente precisa passar é a experiência de escrita. A experiência de escrita nos 3 aplicativos é muito semelhante. E por que isso é tão importante da gente falar? Porque você vai ficar sentado aqui muitas horas estudando, e tem que ser uma experiência agradável, não pode ser desconfortável, não pode ser algo que te irrite, porque ou não está funcionando, ou não tá, sua letra não está ficando legal, porque o aplicativo não está entendendo os seus movimentos com a caneta. Enfim, nos 3 aplicativos, repito, a experiência é muito boa. Tem gente que diz que no Notability é melhor, mas eu sinceramente não vi nenhuma diferença. Para mim, a única coisa que faz diferença entre os 3 é o fato do ColaNote ter um lápis. Isso para mim é fantástico, porque eu posso fazer diversas anotações e ilustrações nos meus estudos
e ele ficar com cara de como se fosse um lápis, tá vendo? Eu acho que essa função tinha que ter no Notability, no GoodNotes, ao invés de apenas as canetas. Quanto aos papéis, tem gente que me pergunta muito, dá para mudar o papel, dá para mudar a capa? Dá para você fazer o que você quiser praticamente. Aqui, por exemplo, eu estou no CollaNote e eu tenho um monte de tipos de papel. Tenho vários tipos de template, tanto para o caderno quanto para a capa do caderno. E isso é a mesma coisa no GoodNotes e no Notability. Agora, falando de particularidades, a única coisa que tem de diferente entre os três é que no Notability eu consigo inserir GIFs animados, se eu quiser. Aqui, por exemplo, eu clico aqui e eu posso inserir esse GIF animado na minha anotação. Talvez seja útil para alguém. Eu nunca utilizei, confesso, porque eu acho que para mim não faz sentido. Mas talvez você encontre uma utilidade para isso. O GoodNotes não tem essa função, o CollaNotes também não, mas eles têm figurinhas animadas e você também pode utilizar para enfeitar. Para fechar, eu te faço uma pergunta. Imagina você no seu caderno de papel, que você precisa procurar aonde você anotou, por exemplo, o telefone de um amigo seu no meio da aula, lá no seu caderno de 350 páginas. Como é que você faz? Aqui, por exemplo, no GoodNotes, eu consigo pesquisar as minhas próprias anotações e ele encontra as minhas anotações escritas à mão. E olha que a minha letra é horrorosa. Então, por exemplo, aqui eu escrevi para procurar onda e ele me levou para a página onde estava escrito onda. Aqui ele me dá todas as opções onde está escrito onda nas minhas anotações. No Notability, você também tem essa função. Só que, tá vendo escrito aqui embaixo? Deseja procurar escrita manual nas suas notas, saiba mais? Se você clica para saber mais, ele te diz que essa função no Notability é paga. Você tem que pagar R$16,90 para ter essa função, que é gratuita no GoodNotes. O CollaNote, por sua vez, ainda, até o momento da gravação desse vídeo, não tem essa função. Nem paga, nem gratuita, de forma alguma. Agora, uma função que o Notability tem, nativa, e o GoodNotes não tem, nem paga, é a função de gravar áudio. Eu posso gravar áudio da minha aula e escrever ao mesmo tempo. E depois eu posso simplesmente tocar esse áudio. Eu posso gravar áudio da minha aula e escrever ao mesmo tempo. E tá vendo que ele vai mostrando tudo que eu escrevi no momento que o áudio está correndo? Isso é muito importante, porque às vezes eu anotei uma coisa aqui e falei, caraca, por que eu anotei isso? O que o professor estava falando na hora que eu anotei isso? Então eu posso ouvir o áudio, se eu quiser gravar, e lembrar o que o professor estava falando na hora da minha anotação. O CollaNote também tem essa função. O GoodNotes não tem ainda. E aí, qual o seu preferido? O meu é o Notability, como eu disse no início do vídeo, mas só por causa daquela caixinha de ferramentas onde eu consigo setar 5 cores de uma vez para utilizar no meu caderno. Eu preciso dessas 5 cores porque é exatamente o número de cores que eu utilizo no meu Color Code, que eu deixei um link aqui também explicando como funciona. O GoodNotes me permite selecionar apenas 3 de uma vez e o CollaNote apenas uma, mas é só por isso que eu prefiro o Notability. Com certeza vai ter gente que prefere o GoodNotes por uma série de fatores e vai ter gente que prefere o CollaNote por outra série de fatores. Deixa aqui nos comentários qual aplicativo você prefere e se você quer ver um vídeo de algum outro aplicativo de caderno. Até a próxima!